Senhor, amém? Coloque suas mãos para cá. Senhor Deus, amado Pai, diante de Ti, Senhor, coloca a Tua filha. Pai, que o Senhor venha falar o que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir. Que o Senhor possa usar os lábios dela para falar nos nossos corações. Visita o lado dela, visita os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa usar o que ela vai falar para libertar, para salvar, Senhor. Então que o Senhor use, Senhor, a Tua filha da maneira que o Senhor quer, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Cubra ela com Teu sangue, com a Tua armadura. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil cuidar de vida, Senhor. Mas o Senhor colocou ela como nossa sacerdotisa neste lugar, Senhor. Que nós venhamos a obedecer, meu Pai. Cada palavra, cada ministração que ela der para nós ouvir, Senhor. Pai, eu te entrego ela nas Tuas mãos, Senhor. Usa a Tua filha. Toca no coração dos Teus filhos que estão aqui e os que estão ouvindo, Pai. Pai, visita, Senhor. Visita cada um, Senhor, dos nossos lares. Vai visitando, Espírito Santo, o meu coração e o coração dos Teus filhos. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, enquanto vocês se organizam, né? Para nós estarmos atentos para aquilo que o Senhor deseja falar nos nossos corações, eu queria agradecer a riquíssima, né, oportunidade de estar mais uma vez na casa de Deus, né? E sem dúvida, este é o melhor lugar na face da terra. Tantos outros lugares, mas esse é o melhor lugar. Queria convidar meu esposo aqui. Vem aqui, meu amor, de frente à assembleia aqui. Surpresa é essa? Quero perguntar de frente à igreja. Quero uma pergunta séria com você hoje. Todo mundo focado pra cá. Tu me amas? Muito. Por que você fez isso comigo? Amém. Eu só vou descontrair. Agradecer ao meu marido, pastor, né? Como a irmã Angela fala. Pastora, casar com o pastor é obedecer 2 vezes, né? E é uma honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, amém? Meus queridos, nesse 4º dia da campanha, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24, que é o tema desse 4º dia desta campanha. E brincadeira à parte, né? Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. O Senhor já tem falado desde o início deste culto, através dos hinos da harpa cristã, através dos louvores que foram entoados, do testemunho que foi entoado neste lugar. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, amém? E para melhorar, eu esqueci meu esboço. Pronto, é Deus na terra. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim: Josué disse ao povo, deixa eu ver se é o 15, que a minha visão está. O 15: se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quantos podem declarar isso nessa noite, amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, e ela é maravilhosa em nossos corações. Que mais uma vez
Moisés, a tua bondade esteja entre nós. E na tua palavra diz que onde o Espírito tem liberdade, ele se manifesta. E nós damos liberdade nessa noite para o teu Espírito, Senhor. Para que o Senhor venha fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer. Oh Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, para nós entendermos um pouco a respeito do texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, nós temos que voltar um pouquinho atrás no livro de Deuteronômio. E nós vamos entender um pouquinho a respeito de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, para libertar o povo de Israel da escravidão. Porque a Bíblia diz que Israel estava em um jugo terrível nas mãos dos egípcios, mas pela misericórdia de Deus e pelo clamor do povo de Israel, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e então decidiu levantar um libertador para tirar o povo da escravidão. E nós conhecemos um pouco a história. Moisés, ele obedece à voz de Deus. E a Bíblia diz então que agora Moisés, ele tem a missão de levar o povo para uma terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Agora Moisés está no deserto, está junto com o povo. E nós vemos em toda a Bíblia Sagrada o cuidado de Deus com o seu povo. O cuidado de Deus com o povo de Israel. Nós vemos durante o percurso no deserto que Deus não deixou as suas roupas envelhecerem e os seus sapatos não rasgavam. Tudo isso era um cuidado de Deus. Aleluia. E nós vemos ali a missão de Moisés. Mas os anos foram se passando, os dias foram se passando, e o povo, ao invés de se aproximar mais de Deus, a Bíblia relata que agora o povo pratica as iniquidades daquela época. O povo agora volta à idolatria, ao paganismo, se esquecendo dos feitos gloriosos de Deus que ele fez anteriormente através de Moisés, tirando o povo do Egito com mão forte, levando-lhe as 10 pragas e então mostrando o seu poder para aquele povo. Mas não foi o suficiente para o povo. E a Bíblia diz então, ainda no comando de Moisés, que Deus decide então eliminar aquela nação e através de Moisés criar uma nova nação. E então nós vemos no texto sagrado, em Deuteronômio capítulo 34, que agora Moisés está agora praticamente diante da morte. Moisés, com todo o seu argumento, não conseguiu colocar o povo na terra prometida, porque o povo desobedeceu às ordens divinas. Por isso, Deus agora diz a Moisés que ele iria fazer uma nova nação através de Moisés. Mas nós vemos Moisés dizendo: Senhor, não faça isso. Se o Senhor for fazer isso, risque o meu nome do livro da vida. E Deus agora, olhando para Moisés, diz: Moisés, eu posso destruir esse povo e fazer de ti uma nova nação. E Moisés diz: Senhor, mas o que as pessoas vão dizer? O que os povos vão dizer? O que as outras nações irão dizer, Senhor? Se o Senhor destruir este povo neste deserto, vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto. E Deus então aprove pela sua misericórdia ouvir a voz de Moisés e não destrói aquela nação. Porém, nós vemos em Deuteronômio capítulo 34 que Deus não deixa Moisés também entrar na terra prometida. Moisés agora passa a sua missão para
Josué. Josué agora se torna o líder, se torna o sucessor de Moisés. E nós vamos ver agora que a missão de Josué não é nada fácil. Após a morte de seu líder, nós vemos agora que Deus dá uma ordem para Josué no capítulo 1, dizendo: Josué, seja forte e corajoso. Tende bom ânimo, não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. E eu quero abrir um parênteses nessa noite para dizer também para você nessa noite: mulher, homem, seja forte e corajoso. Não foi Deus que te ordenou. Se foi Deus que te ordenou, Ele vai te colocar no lugar da promessa. E então Josué, ele tem um ânimo novamente. Ele pega toda a sabedoria divina e diante dessa promessa maravilhosa de Deus, de que ele seria aquele que levaria o povo para habitar na terra prometida, Josué agora está diante de quase 3 milhões de pessoas. Meus irmãos, você sabe o que é comandar 3 milhões de almas? É uma missão muito grande. Mas Josué não temeu, porque ele ouviu a voz de Deus dizendo: olha, Josué, essa nação ela é muito grande, mas seja forte e corajoso e não temas. Porque, meus irmãos, se Deus está conosco, aleluia, pode ter certeza que independente do obstáculo que surgir em nossas vidas, Deus é poderoso o suficiente para trazer solução para as nossas vidas. Josué agora tem a missão de conduzir o povo para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E nós vamos ver durante o percurso de Josué com o povo que também grandes coisas o Senhor faz pelo povo. A travessia, por exemplo, do Rio Jordão, onde Deus faz o povo passar. Também nós temos, além da travessia do Rio Jordão, nós temos visto através da Bíblia Sagrada que Josué também derruba pelo poder do nome de Jesus as muralhas de Jericó. E assim nós vamos vendo sucessivamente Deus continuando operando seus milagres diante do seu povo, continuando operando seus milagres, as suas maravilhas, através agora da vida de Josué, que decidiu confiar nas promessas de Deus. Aleluia. Mas como sempre o tempo foi passando. Estou resumindo para chegarmos em Josué 24. Os anos estão passando. Josué está cumprindo a sua missão, está levando o povo para a terra. Mas o povo agora volta-se novamente para os seus ídolos. O povo agora se esquece dos feitos que Deus fez. O povo agora esquece dos milagres que Deus operou nos seus antepassados e também diante da visão deles. Mas agora o povo decide retroceder, voltar atrás. O povo sentia saudade do Egito. O povo sentia saudade do pepino. O povo sentia saudade da cebola. Era muito bom. Mesmo estando na escravidão, o povo sente saudade da escravidão. Olha só que ponto chegou o povo. Então o declínio moral do povo foi por água abaixo. O declínio espiritual então nem se fala, meus irmãos. Estava uma tragédia total. E Josué então, com seus se eu não me engano, 110 anos de idade. 110 anos de idade. Agora convoca o povo, convoca as províncias, convoca as nações daquela época, convoca os reis, os sacerdotes, homens importantes, aqueles que não eram importantes, para que em Josué capítulo 24 o povo voltasse a fazer uma nova aliança com Deus. Por isso Josué relata
o povo, de como o povo andou no deserto, no sol escaldante, de como Deus cuidou desse povo. Lembrando que quando era noite, Deus também aquecia aquele povo. Lembrando também que as suas roupas não envelheciam. Lembrando também que os seus sapatos não rasgavam, não se furavam. Josué foi trazendo a memória do povo. Lembra daquilo que Deus fez na tua vida. Lembra de onde Deus te tirou. É isso que Deus está dizendo também nessa noite. Não vamos retroceder. Vamos lembrar de onde Deus nos tirou. Vamos lembrar do lamaçal do pecado que nós nos encontrávamos. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Então Josué foi abrindo a mente do povo e o coração do povo. Lembra de quando há muito tempo os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Lembra como Deus cuidou do teu povo. Lembra como Deus fez, como Deus realizou os seus prodígios, as suas maravilhas. Hoje é uma noite de decisão. Vocês vão decidir. E o interessante, meus irmãos, é que se nós formos ler o texto e o contexto desse livro de Josué, nós vamos ver que Josué ele não obriga o povo a tomar a decisão de servir a Deus. Josué está dizendo que é tempo de decisão, mas ele diz: olha, vocês que vão escolher. Abrindo um parênteses aqui, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Até porque Deus ele não precisa mendigar o amor de ninguém, porque Ele é o próprio amor. E Josué então, olhando para aquele povo, ele diz: hoje vocês vão decidir. E ele traz a memória. E ele vai lembrando o povo. Porque o povo tinha se esquecido. O povo tinha deixado de se lembrar dos feitos gloriosos de Deus. Oh, Santo Espírito. E Josué diz assim: se é da vontade de vocês, se é da vontade de vocês agradar, não agradar a vocês servir ao Senhor, se não está bom servir ao Senhor, em outras palavras, trazendo para os dias atuais, se não está bom servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Aleluia. Josué está dizendo: olha, mas toda escolha ela gera uma consequência. Toda escolha ela gera uma consequência. Hoje você tem o livre-arbítrio de escolher. Você tem Deus, que eu acabei de relatar os milagres e prodígios que Ele operou, e tem operado, e tem os deuses de vocês. Os deuses que até mesmo os filhos de vocês eles pedem para ser sacrificados. Mas vocês esqueceram de Deus. Abandonaram as leis, os estatutos. O povo ele foi modernizando, ele foi encontrando modernidade. E tudo aquilo que é muito moderno, ele estraga a nós. Tudo aquilo que é bom demais para nós temos a tendência de relaxarmos diante de Deus. E Josué então relata o povo e diz: olha, a quem você vai servir? Não é obrigado, é uma decisão. Hoje é um dia de aliança. A quem vocês vão servir? Porém, eu e a minha casa e a minha família, nós já tomamos uma decisão. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué já deixou bem claro diante do povo que ele já tinha tomado a sua decisão. A decisão de servir a Deus, a decisão da sua casa servir a Deus. E agora estava na mão do povo a quem eles iam servir. Quem era melhor servir? Se eles estavam cansados de servir a Deus, poderia ir servir aos seus deuses, os seus deuses pagãos daquela época. Porém, eles já tinham tomado uma
decisão, meus irmãos. Oh, Espírito Santo, aleluia. Porque o Deus que nós servimos é um Deus bom, um Deus misericordioso. Um Deus que grandes coisas faz por nós. E o nosso coração fica alegre, fica contente. Porque a grandiosidade do amor de Deus ela é infinita em nossas vidas. Josué tomou uma decisão de servir a Deus. E nós temos que proclamar também essa decisão. Nós temos que declarar essa decisão no meio da nossa casa. Senhor, eu e a minha família nós te serviremos, Pai. Independente das circunstâncias, independente daquilo, meu Pai, que esteja tentando nos impedir de alcançar a promessa do Senhor. Meus irmãos, Deus ele sempre está de braços abertos para o ser humano. Ele sempre está de braços abertos para a raça humana. E nesses dias, antes de ontem eu tive um sonho. E eu perguntei para Deus se esse sonho não era apenas um sonho de barriga cheia. Mas o Senhor disse para mim no meu coração, durante o meu período de oração, o Senhor disse para mim, você não entendeu o sonho? Aleluia. Eu te mostrei 5 caixões. Eu te mostrei 5 pessoas. Você não entendeu o que eu quero dizer? Meus irmãos, o diabo ele tinha decretado morte. Eu vou repetir mais uma vez. O diabo ele tinha decretado morte. Porém o nosso Deus que é todo poderoso ele declara vida. O diabo disse, vai morrer. Eu disse, não, eu declaro vida. Por isso que é Deus estar na presença de Deus. Porque aquilo que era para ser choro, Deus pode tornar em alegria. Aquilo que é para ser de derrota, Deus pode tornar em vitória. Aquilo que era para ser uma noite de choro, Deus pega e diz, a noite de choro pode até durar, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que é bom nós decidirmos se nós queremos mesmo servir esse Deus. Porém, teve um detalhe no sonho. Existiam mortes carnais, físicas, mas existiam mortes também que Deus me revelou que eram espirituais. Porque naquele caixão existiam pessoas literalmente mortas, fisicamente, e existiam pessoas que estavam em meio termo. Não estava nem morto e nem vivo. Você está entendendo? Você pegou já? Pessoas que não estavam nem morto e nem vivo. Ou seja, pessoas que acham que estão vivos, mas estão mortos. Pessoas que acham que estão vivos espiritualmente, mas estão mortos. Mas nessa noite Deus está dando um alerta para a igreja. Aleluia. Talvez hoje você vai dizer, eu vim ouvir uma palavra de ânimo, eu vim ouvir uma palavra que veio me fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Se fosse isso que Deus tivesse me falado, eu falaria para a igreja, mas hoje é noite de despertamento, meu irmão. Aleluia. Hoje é noite de decisão, hoje é noite de nós decidirmos como Josué decidiu. Muita gente aparentemente achando que estão vivos, mas estão mortos. Cuidado com sua vida espiritual. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a maior morte do ser humano é espiritual. Aleluia, Jesus. Como que nós vamos fazer para vivermos novamente espiritualmente? Através da sua palavra. Só tem uma maneira de nós vivificarmos a nossa alma, através da sua palavra. Eu vou repetir mais uma vez. Tem muita gente achando que está vivo, porém está morto. É tempo de vivificar. É tempo de reviver. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar o Senhor. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de invocar o seu nome enquanto Ele está perto.
Vai servir, amado poderoso. Tudo aquilo que o diabo decretou durante essa campanha foi jogado por terra. Tudo aquilo que ele projetou para a tua casa, tudo aquilo que ele projetou para a tua família, destruição, abandono familiar, tudo aquilo que ele projetou, separação, tudo aquilo que ele projetou, morte, tudo aquilo que ele arquitetou, nessa noite Deus jogou por terra pela autoridade do nome de Jesus. E vai haver vida no meio dessa casa. E vai haver vida no meio dessa família. 1000 cairão ao nosso lado, aleluia. 10.000 vai cair à nossa direita. Porém a igreja de Cristo, aleluia, ela não vai ser atingida. Porque o Senhor enviará anjos poderosos em nosso favor, que lutará, que guerreará, que batalhará por nós, pela nossa casa. E nós, enquanto estivermos de joelho, a nossa família vai estar de pé diante de Deus. Escolha quem você vai servir. E o povo ouvindo as palavras de Josué. Muitos, talvez, no início da conversa, estavam dizendo: esse aí já está caducando, 110 anos de idade, não sabe mais o que está falando. E Josué diz: é tempo de decisão, é tempo de renúncia, é tempo de nós lavar as nossas vestes. Santo Espírito de Deus, como eu faço para lavar nossas vestes? Através da sua palavra, através do seu sangue carmesim, que foi derramado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. E nós, independente do problema que estivermos passando, nós vamos atravessar o Mar Vermelho, aleluia. Nós vamos atravessar o Rio Jordão. Nós vamos jogar por terra as muralhas de Jericó. E nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. E dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Aleluia. Santo Espírito de Deus, o Senhor está nos chamando para fazer uma nova aliança com Ele. Assim foi no tempo de Josué. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Não é você, meu irmão, é Deus. Você vai ser apenas um instrumento dele. Você vai ser apenas um instrumento de Deus para levar Cristo a outras pessoas, a outras vidas. E Josué, então, após, profere essas palavras. Glória a Deus. Profere essas palavras. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Josué, então, depois de proferir essas palavras, o povo ouve a voz de Josué, inspirada por Deus, e toma uma decisão. Decisão é essa, unanimemente, em uma só voz. O povo decidiu servir ao Senhor. Porque bom mesmo, meus irmãos, é servir ao Senhor. Aleluia. Bom mesmo é ser crente em qualquer lugar, acho chave da diz. Bom mesmo, meu irmão, é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. E nesse 4º dia desta campanha, nós vimos os milagres, os prodígios que Deus manifestou e a sua glória. E o povo decidiu em um só voz servir ao Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite também não é diferente. Nós vamos decidir servir ao Senhor. E nós vamos lutar pela nossa casa, para que também a nossa casa venha servir ao Senhor de todo o coração, de toda a fidelidade. Meus irmãos, que nós possamos levar a Cristo às outras vidas que estão lá fora. Que nós possamos ser esse canal, um canal que Deus, Ele conta conosco, para que a sua glória seja manifestada através de nossas vidas. Eu queria que a igreja viesse aqui na frente, amém? Vou estar cantando louvor. E os ministros, amém?
vai estar orando pelo povo de Deus nesse quarto dia desta campanha. E você vai continuar declarando, meu irmão, o que Josué falou. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Continue profetizando, continue acreditando, continue convicto de que Deus é poderoso para realizar na sua vida. Aleluia. Porque aonde a morte chega, se Jesus estiver na casa, tem que haver vida. Porque todo cortejo fúnebre que Jesus se deparou, teve que haver vida. E nessa noite não é diferente, tem vida. Tem vida. E todo projeto arquitetado contra a nossa casa não vai prevalecer. Mas o que vai prevalecer, meus irmãos, é aquilo que Deus decretou que nós viveremos. Amém? Quero agradecer aqui a rica e imensurável oportunidade. Agradecer porque o Senhor é bom. E a sua fidelidade não tem fim. Quando nós viemos verdadeiramente para buscar a Deus e contemplar o Senhor na beleza da tua santidade, nós nunca sairemos da casa do Senhor vazio. Jamais. Muito obrigada. Aleluia. 9:16. Vamos embora. Glórias a Deus. Meus queridos, ore, jejue por essa campanha, viu? Não é fácil estarmos aqui, porque nós estamos lidando com vidas, com famílias. A vontade do diabo é matar, roubar e destruir. Não quer que você prospere, não quer que você seja feliz, não quer que você rompa na sua vida emocional, na vida espiritual, na sua vida espiritual e ministerial, na sua chamada. Ele não quer de jeito nenhum. E quando nós estamos aqui, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. A minha esposa, ela almoçou ontem, está até hoje sem comer nada, desde hoje, meio-dia. Ela não quer que eu fale isso, mas estou falando. Nem almoçou. Então ela nem almoçou, viu? São quase 2 dias só na água, pelas nossas vidas, meus queridos, para trazer algo de Deus. Às vezes vem nós pregando aqui, vem nós falando algo da parte de Deus, mas não sabe o que nós passamos. Então ela tem quase 2 dias sem comer, imagina. Por amor às nossas almas, para que Deus possa nos usar na oração, no louvor. E não somente nós que ministramos, oramos, mas cada um que intercede, cada um que louva. É pelo culto em geral, é pela vida de cada um de vocês. E é raro, viu? A gente vê isso, é muito raro. Então valorize a sua liderança, valorize o preço que é pago para estarmos aqui abençoando a vida de vocês. Eu tenho certeza que os meus vídeos também oram, jejuam, os obreiros jejuam para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair muito abençoados em nome de Jesus, amém? Todas as quarta-feiras, ontem nós tivemos aqui no Alto do Zumbi, está sendo uma bênção lá. Aqueles que puderem ir, vá. Quarta-feira que vem nós vamos convidar cantores para estar lá. Depois vamos convidar pregadores também para estar lá. Nosso foco é ganhar almas, não é ganhar dinheiro, viu? Então vamos estar lá para ganhar almas, abençoar e ensinar o caminho dos céus naquele lugar. Amém? Quinta-feira da semana que vem vai vir o pastor Tiago Luz. Ele louva aqui uma bênção, prega, vai louvar e vai pregar. Muitos oram por Deus. Então venha e traga mais pessoas para estar aqui conosco, fazendo essa campanha. Quinta-feira que vem vai ser o 5º dia da nossa campanha. Então quinta-feira que vem só vai sobrar mais 2 dias para frente, né? 2 quinta-feiras. Então não perca, ainda dá tempo de você pegar um envelope e colocar o seu pedido de oração. Amém? Então, quem se compromete de chamar pessoas para vir na quinta-feira que vem? Não obrigue ninguém a vir, só faça o seu convite em nome de Jesus. Amém? São só esses avisos? Amanhã nós temos nossa reunião de obreiros. Então, todos os obreiros e pessoas que têm cargos, amanhã tem reunião a partir das 7 horas em nome de Jesus. Amém? Sábado, culto com jovens, a mocidade, vai ter pregador, vai ter cantores. Na sua bênção, o cartaz está aí, divulgue e convide mais pessoas em nome de Jesus. Amém? E domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Não perca, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Pastor Vicente, da Bênção Apostólica, em nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos tendo as suas mãos.
Aleluia. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém. Amém. Deus. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.